Agora vamos falar de economia. Com a crise mundial em meio à pandemia do coronavírus e a guerra dos preços do petróleo, o dólar comercial disparou na abertura do mercado nesta quinta. A moeda chegou a R$ 5,00 pela primeira vez na história. E a Bolsa de Valores interrompeu temporariamente os negócios hoje pela segunda vez no dia, ao atingir uma queda lá de mais de 15%. E para falar sobre esse cenário econômico, para ajudar a gente a entender tudo isso, está aqui no Jornal do Meio-Dia o economista Daniel Pucca. Boa tarde. Boa tarde. Só para a gente tentar entender melhor isso. Tem lá a queda no preço do petróleo. Agora tem o seguinte, isso tudo começou com o coronavírus, que não é uma doença letal. Por que está acontecendo tudo isso aí no mercado econômico mundial, não só aqui no Brasil? Lúcio, são vários fatores que se uniram, quase que uma tempestade perfeita, né? Basicamente, eu gosto muito de dizer assim, vamos separar a doença, corona, que é o que está na moda falar, nós estamos assustados, né? Famílias, etc. Vamos separar o que é coronavírus e vamos separar a economia, no primeiro momento, claro. Então, o coronavírus, ele afetou a perspectiva das pessoas, porque num país que afetado, quando nós vemos ainda pela televisão, o Brasil ainda está num princípio problema, né? Você para o trânsito, o transporte das pessoas, né? Então os negócios, eles são afetados, diminui o ritmo de transporte, de exportações, importações. Você, no mínimo, reduz a velocidade de um país forte, né? Nós, como economista, como famílias, então, nós vemos que essa doença muda com a nossa perspectiva. Nós pensamos em não ir para a escola, né? Temos exemplos já na América do Sul de países que proibiram escola, como o Paraguai, né? Então, nós mudamos a nossa rotina e a perspectiva de futuro. Tá? Quando nós voltamos para a economia basicamente ela vive da perspectiva futura. Quando você fala em bolsa de valores, você está prevendo uma sociedade com uma empresa. Então, ao fundo, a bolsa de valores faz você ter a possibilidade de ser sócio de empresas e ganhar tanto lucro, tanto quanto na expectativa do crescimento dessa empresa, que é onde valoriza ou desvaloriza as ações dessa empresa. E você, como sócio da empresa, investe nela contando que ela vai crescer e dividir lucros com você, que chamam de dividendos, certo? Só que com essa mudança de perspectiva econômica que o corona trouxe para as empresas e para os países, né, somado a tudo isso, houve um momento político que vem acontecendo, onde você tem uma Inglaterra saindo da União Europeia, uma divisão dos países, o Mercosul chegou a ser falado em rompimento do Mercosul, né? Os países estão voltando a se olhar para dentro do que olhar para fora. E esse novo cenário também trouxe um rompimento na OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, onde a Rússia e a Arábia Saudita, que são grandes produtores, romperam na semana passada dentro dessa OPEP. Então, eles controlavam basicamente o preço do petróleo mundial e eles romperam onde a Arábia Saudita abaixou em 30% do dia para a noite e amanheceu 30% mais barato. Quando você tem o petróleo caindo muito além do mercado, você tem uma perspectiva dos países de ter um problema com o coronavírus. A mudança das famílias e das empresas com a perspectiva futura de que você talvez vai ter que ficar mais recluso, menos atividades, etc. Naturalmente, você entra com um choque de expectativa. E toda essa expectativa futura atrapalha. Imagina-se que as empresas vão perder receita, vão perder lucros, então isso reflete naturalmente na Bolsa. Agora, quando a gente fala de bolsa de valores, o dólar, né, como eu falei aqui ao chamar a entrevista, muita gente fala, eu não quero ouvir disso, eu não tenho ali investimentos na bolsa, é só para quem tem dinheiro, mas esse colapso na economia afeta todo mundo, Sim. Principalmente quem, desde ali do pessoal da zona rural, da zona urbana, como que afeta? Explica para a gente como afeta o dia a dia do brasileiro, do mato-grossense e do cuiabano. O ponto principal para os cidadãos é entender o seguinte, mais do que essa perspectiva mudar na Bolsa, se eu tenho ou não ações, vai chegar em mim. Em qual momento? A partir do momento que você tem toda uma mudança de perspectiva, o cenário de exportação muda, importação, menos dólares, mais dólares, então você naturalmente tem um câmbio maior. Você chamou a entrevista dizendo que o real atingiu pela primeira vez R$5 por dólar. Naturalmente, os preços dos alimentos que são commodities e baseado no dólar vão aumentar. Então, para a pessoa que está ali na ponta, ele vai pagar mais caro no pão, porque o trigo vai subir, ele vai pagar mais caro nos insumos que ele come. Todos os produtos industrializados hoje,
não são 100% fabricados num só país. O mundo é muito global, né? Não existe mais um país industrial. Então, uma televisão hoje, ela tem componentes da China, do México, né, do Brasil. Então, na hora que falta o componente que vem da China, essa TV, a fábrica montadora aqui no Brasil, ela não tem como fabricar. Então, para cumprir contratos... Ou tem que buscar um outro fornecedor a um custo mais alto daquela Perfeito, matéria-prima. Isso, exatamente onde eu ia chegar. Então, ele vai ter que reaplicar esse custo tanto no produto industrial quanto no produto de alimento. Então, nós temos uma perspectiva de aumento da inflação no curto prazo a partir de agora com essa mudança de câmbio. Agora, falando aqui do principal motor da economia de Mato Grosso, que é o agronegócio, né? Os exportadores, eles fazem festa quando o dólar sobe, porque aí eles ganham mais. Mas nesse caso aqui, com essa tempestade perfeita que você falou agora há pouco, tem um risco para eles também, não tem? Claro, porque os contratos estão em dólar, Jorge. Então, se eu devo em dólar, naturalmente, para eu pagar, agora eu preciso de mais reais para honrar os meus contratos, né? Quando o mundo começa, o mundo vai comer igual, talvez um pouco menos, mas vai comer igual. Quando você dificulta um pouco os embarques, exportações, etc., o Mato Grosso sofre num primeiro momento um pouco. Mas o Mato Grosso ele sofre menos que outros estados por ser um estado basicamente agroexportador. Os estados industriais sofrem muito mais, tá? Então, o câmbio, quando ele acelera, o produtor, ele vende em dólar a soja, mas ele também compra tudo baseado no soja, né? Só que eles têm medidas de segurança, eles travam preço futuro, seguros, né? Então, o que é muito importante dizer é que o Mato Grosso, ele, com o disparo do câmbio, ele sofre menos que outros estados do Brasil. Mas, toda uma política nova de um ciclo, o país vai ter que investir na defesa do corona, da saúde dos brasileiros. Nós estamos vendo na Itália o quanto está sofrendo, né? A Itália está jogando 30 bilhões de euros na economia para cuidar dos seus cidadãos. Então você aumenta o gasto dos estados que já estão... O Banco Central jogou 3 bilhões de dólares hoje para tentar segurar. Perfeito. Isso dá 13, 14 bilhões de reais para Mas não segurar o conseguiu, dólar. porque o dólar está lá no teto, né? Está nesse momento, ele ainda está no teto do recorde de fechamento, né? 4,87. E para os economistas, tem luz no fim do túnel? Tem, né? Sempre tem. Olha, Lúcio, sempre na história da sociedade moderna houve ciclos econômicos. Então, a cada X prazo existe alguma coisa que vem, né? Nos anos 80, 70 eram guerras que aconteciam, né? Os choques do petróleo. Então, sempre a cada 7, 10 anos, o mundo tem que estar preparado porque alguma coisa acontece. Na minha humilde opinião, o coronavírus, ele simplesmente ele acelerou um processo de desaceleração econômica que já estava para acontecer global. Se você olhar, observar, todos os países, com exceção da América Latina, estavam no topo das suas economias. As bolsas, os países, a renda per capita, todo mundo estava bem. Só uma última pergunta. Quem tem, por exemplo, poupança, algum investimento, ou quem quer comprar eletroeletrônico, é o momento agora, até mesmo falando da taxa Selic, que chegou ao menor patamar, pode aumentar por conta de todo esse colapso? No curto prazo, aí por uma decisão mais política que econômica, no curto prazo, Nayara, eu acredito que eles podem até querer abaixar a taxa de juros, tá? Só que a longo prazo, quando tem esse cenário de aumento da inflação, se o câmbio manter esse aumento frequente, infelizmente nós vamos voltar a ter um aumento no longo prazo das curvas de juros, tá? Agora, para o cidadão, a grande dica que eu posso dar, eu faço questão de dizer aqui, Lúcio, é o seguinte: quem tem aquele pouquinho de dinheiro que acreditou na Bolsa Brasileira, o Brasil é um país democrático, um dos maiores do mundo, é um país sólido. Se você perde dinheiro, você perde somente se você tira o dinheiro da Bolsa, ok? Se você perdeu 30%, 40% nos últimos dias, não resgate. Deixa lá, porque após essa tempestade vem a bonança, como sempre aconteceu, tá? Então fique tranquilo, a dica é não fique olhando todo momento, todos os dias. Deixa lá, fica calmo, vai trabalhar, que num novo ciclo crescente, de repente 1, 2 anos, no mínimo, já volta ao valor que você comprou a ação e você não perdeu, você só esperou. Obrigado pela presença e pelas informações. E então o conselho é reduzir a ansiedade. Com certeza. Obrigado. De nada, um abraço.